preocupa com aquela coisa de ir buscar o presente, que dia que eu vou conseguir ir na loja, as lojas vão estar cada vez mais cheias, e a gente entra nessa correria toda. E muitas dessas coisas são em si só, ou por si só, coisas boas, bênçãos de Deus na nossa vida. Não daria para dizer que não é uma coisa boa esperar a chegada de um filho que talvez mora longe e que vai passar o Natal com os pais. É uma coisa boa, é uma expectativa boa. Estar com a família. Quem sabe pensar, refletir um pouquinho mais sobre o significado do Natal e pensar assim, puxa, eu posso me reconciliar com aquele meu irmão com quem eu não falo há muito tempo, ou com um vizinho com quem eu parei de falar também quando nós tivemos uma confusão. Tudo são coisas, ou a maioria delas são coisas boas. Mas a gente entra nessa correria e nem sempre, ou até mesmo corre o risco de repente, não parar para pensar e refletir sobre o fato de que Jesus traz algo para nós. Ele vem, Ele traz algo para nós que vai além dessas correrias todas, além das coisas do aqui e do agora. Aliás, num certo sentido, nesse período do chamado Ano da Igreja, em que nós refletimos sobre vários textos bíblicos numa sequência lógica, essa é uma parte do ano que a gente para pensar sobre as coisas do fim da vida, fim dos tempos. E hoje, volta novamente, assim como há 2 semanas atrás, o tema da ressurreição. E aí a gente vê que Jesus de fato nos dá uma perspectiva para que a gente olhe para coisas além das correrias do aqui e do agora. E as pessoas que aparecem na história de hoje eram um grupo de pessoas chamadas saduceus. Eu acredito que muitos de vocês devem lembrar que nós já falamos bastante sobre os fariseus. Agora aparece outro nome parecido, mas não é o mesmo. Os saduceus. Quem eram os saduceus? Eles eram pessoas que eram altamente religiosas, que desempenhavam funções de liderança entre o povo de Deus. Mas tinha um detalhe. Eles não acreditavam em nada que fosse sobrenatural que pudesse acontecer na vida deles e negavam a existência da ressurreição. Os fariseus, eles gostavam muito das leis e eram líderes religiosos, mas eles não negavam o sobrenatural e acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Eles eram judeus influenciados pela cultura da época. A cultura que alguns chamam, nos estudos de história, a cultura helenista, a cultura que misturava filosofias da época, ideias de cultura da época. E isso, influenciando ele, fez com que esses homens chamados saduceus desconsiderassem o valor ou melhor dizendo, desacreditassem na vida após a morte. Parece até contraditório. Eles eram religiosos, mas eles davam à religião somente um valor em termos de moralidade na sociedade. Quer dizer, a religião ajuda a criar uma sociedade mais correta, mais justa, porque ensina moral. Ajuda as pessoas a preservar bons costumes, mas era esse o valor apenas que eles davam para a religião. Talvez há muitas pessoas que pensam assim hoje em dia, que religião só tem esse valor, e essa era a visão desses caras chamados saduceus. E isso aparece de maneira muito clara na pergunta que eles fazem a Jesus. Começando no versículo 27, diz assim, eu vou ler algumas partes hoje na nossa mensagem. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. E a pergunta final é, o que acontece na ressurreição? Com quem essa mulher vai estar casada? Notem o seguinte, eles não acreditavam na ressurreição. Eles perguntam sobre a ressurreição num certo sentido para ridicularizar a ideia de ressurreição. E o que eles usam para ridicularizar essa ideia? Olhem para a nossa lei. Como é que vai ser? Que bagunça vai ser lá na ressurreição? Com quem essa mulher vai ser casada? Percebam o seguinte, a preocupação deles não é essa vida que vem depois. A preocupação deles é o casamento, questões de herança, questões de descendência.
Interessante, todas coisas importantes. Tão importantes que haviam leis que regravam as situações que as pessoas enfrentavam no dia a dia. Coisas importantes. Só que com o seguinte problema. Para os saduceus, só isso que importava. Família, descendência, herança, uma vida boa em sociedade. Eles limitavam a religião deles a questões do aqui e do agora. Por que isso é importante para nós? Ora, eu comecei dizendo que às vezes a gente se vê numa correria, envolvido em várias coisas importantes. E o risco talvez que a gente corre é, de repente, a gente viver para todas essas coisas importantes e deixar de ver isso que Jesus traz, que vai além para as coisas daqui e do agora. Família é de extrema importância. Talvez aquilo que é de mais importante dentro do âmbito da criação de Deus. O cuidado da família. Os momentos em família para os quais a gente se prepara agora aqui nesse período que antecede o Natal. Ainda assim, talvez um perigo que a gente corre é de repente viver de tal modo como se não tivesse o mais importante que Jesus veio trazer. E talvez possa parecer o seguinte, tá, mas o pastor está falando para pessoas que estão na igreja e, portanto, estão priorizando o mais importante. É verdade, há uma expressão que diz assim, é como o pastor pregar para o coral, no sentido que se a congregação tem um coral que sempre ouve a mensagem, de repente ele diz coisas que quem não está presente deveria ouvir, e aí ele acaba sempre pregando a mesma coisa para os mesmos. Ora, eu diria que todos nós corremos esse risco de, às vezes, deixar que coisas que são importantes e necessárias. Deus quer que a gente cuide uns dos outros, da família, quer que a gente tenha lazer. Mas não quer que a gente esqueça que o que Jesus traz é algo para além das coisas do aqui e do agora. E a resposta de Jesus mostra isso de maneira muito clara. Versículo 34 a 36, parece o seguinte. Jesus respondeu, nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Muitos tentam basear muitos ensinos nisso, para tentar entender em detalhes como é que vai ser a vida lá no novo céu e nova terra, que nós cantamos há pouco. Só que Jesus não dá detalhes, ele simplesmente diz assim, essas coisas que são muito importantes aqui, com as quais vocês se preocupam, lá não vai ter casamento. Vocês vão ser como os anjos, vocês não vão morrer, lá vocês não vão casar. E aí vem uma parte importante, aquilo que Jesus quer enfatizar para aqueles homens que limitavam a visão deles de religião, ou de maneira distorcida, pensavam na vida de fé, simplesmente focados no aqui e no agora. Porque Jesus, logo em seguida, ele diz o seguinte, no versículo 37 e 38. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus está citando aquela passagem que nós lemos hoje do Antigo Testamento e dizendo o seguinte, Moisés diz, o Senhor é um Deus de vivos, não de mortos. Isso quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó, que já haviam morrido naquela conversa entre Moisés e Deus, estes estavam já na presença de Deus. Ou seja, Jesus está afirmando para eles a ressurreição. Aliás, a vida após a morte, primeiramente, e também a ressurreição. Talvez isso pareça um pouco óbvio para nós, porque isso é central na fé cristã, mas chama a atenção a maneira que Jesus faz isso. Esses homens, chamados saduceus, que acreditavam só nas coisas do aqui e do agora e negavam essa vida após a morte, eles não aceitavam o restante do Antigo Testamento. Eles só acreditavam nos primeiros livros que foram escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Aí o que Jesus faz? Ele cita justamente uma parte que aqueles homens acreditavam. O que Moisés escreveu e o que Moisés disse.
E a partir disso ele está dizendo, a ressurreição não é algo inventado por mim, não é inventado pela igreja primitiva, como alguns passaram a dizer depois da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição já é uma fé alimentada lá no Antigo Testamento. E por que Jesus pode dizer isso com tanta confiança e clareza? Porque ele é aquele que depois, no final dos evangelhos, vence a morte. E isso tudo quer dizer para nós hoje o seguinte, que quando vocês se veem em meio a tantas correrias, coisas alegres, mas às vezes coisas frustrantes, em meio a tudo isso, lembrem do seguinte, a vida de vocês não se limita a essas coisas, mas tem muito mais. O novo céu e a nova terra, a ressurreição, a vida na presença de Deus. E a implicação disso vai além. Vai além porque, às vezes, as pessoas, como foi dito há algumas semanas, têm medo da morte. O medo que, conforme Hebreus diz, causa uma certa escravidão por medo da morte. Ora, com essa história, Jesus está dizendo que o teu Deus que te protege e te cuida aqui nesse mundo, é o mesmo Deus presente na hora final e é o Deus presente do teu lado depois também da tua morte. Jesus venceu a morte e essa é a promessa que Ele nos faz. Eu vivo, vocês também viverão. Nós, na nossa vida, vamos ter vários momentos em que correrias talvez vão conduzir a gente a pensar que a gente só tem que viver resolvendo problemas diários e vivendo alegrias diárias. Jesus nos dá uma perspectiva de vida que vai além para as coisas do aqui e do agora. Ainda assim, a gente às vezes fica confuso. Que decisão tomar? Eu preciso cuidar dessas coisas. Também eu sei que o que é mais importante é reconhecer e afirmar e confiar que a vida não se limita às coisas daqui. Diante disso, a gente pode pedir a orientação de Deus, sabedoria a Ele, para viver conforme a vontade dEle. Por isso eu os convido nesse momento, concluindo a mensagem, para nos colocarmos em pé, quando eu vou conduzir um momento de oração, concluindo a nossa mensagem. Senhor Deus, que jamais vivamos de modo a parecer que tudo se resume às coisas desta vida apenas. Dá-nos sabedoria para sabermos cuidar da nossa família, para termos momentos de lazer e diversão, para que saibamos aproveitar esse período de fim de ano que se aproxima, e tudo isso com a firme convicção e os olhos fixos naquilo que está por vir. A vida eterna ao teu lado após a ressurreição. Amém.